Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou te explicar passo a passo como eu fiz para criar essa tabela dinâmica aqui, ó. Eu estou utilizando essa base de dados, são informações aqui sobre votação, é uma base com bastante linhas, é uma base razoavelmente complexa, tem bastante colunas aqui também. E eu vou mostrar para vocês como que eu fiz a tabela dinâmica, como eu apliquei o gráfico também na tabela dinâmica. E essa, com certeza, é uma grande oportunidade para você tirar todas as suas dúvidas sobre tabela dinâmica. Se você não é inscrito no canal, já aproveita agora, se inscreve, deixa o like. Esse é o vídeo 29 da série de vídeos que eu estou fazendo aqui no canal sobre o Google Planilhas. E com certeza a gente vai passar de 50 vídeos aí para explicar tudo para vocês sobre o Google Planilhas. Então vamos para o vídeo. Uma tabela dinâmica é uma ferramenta poderosa que permite analisar grandes volumes de dados de forma interativa e visual. Então, com uma tabela dinâmica, você consegue de forma resumida explorar e comparar os valores em diferentes perspectivas, né? Facilitando ali a identificação de padrões, tendências e gerar alguns insights aí na sua análise. Por isso é tão importante a gente criar uma tabela dinâmica. Imagina se você quiser criar um gráfico dessa tabela aqui, ou dessa base de dados. Olha só quantas linhas tem, pessoal. É inviável, né? É impossível você conseguir criar um gráfico, por exemplo, para conseguir fazer uma demonstração ali de forma visual sobre os dados, sobre a análise, né? Então, por isso que é importante aprender a utilizar a tabela dinâmica no Google Planilhas, no Google Sheets. Para criar uma tabela dinâmica aqui no Google Planilhas, você faz o seguinte, né? Você seleciona quais colunas você quer adicionar na sua tabela, clica aqui no menu Inserir e em seguida tem a opção aqui, ó, Tabela Dinâmica. Então a primeira dica que eu dou para vocês aqui, pessoal, é evitar fazer isso daqui, ó. Clicar aqui nessa opção para selecionar toda a planilha. Isso é comum as pessoas fazerem para selecionar toda a planilha. Só que tem um detalhe, algumas colunas aqui eu não vou utilizar. Olha só, tá com um valor nulo, tá com valor branco. Então, eu não vou selecionar todas as colunas. Eu vou selecionar somente as colunas que eu quero. Então, vou clicar na primeira coluna, vou arrastar aqui o mouse para a direita. E aí eu posso selecionar quantas colunas eu quiser. Em seguida, eu vou clicar no menu Inserir e Tabela Dinâmica. Aqui tem duas opções, pessoal. Posso criar uma tabela dinâmica nessa mesma planilha que eu estou trabalhando, ou eu posso clicar para criar numa nova página. Então, vou clicar aqui, ó, nova página, porque eu acho que é mais fácil a página aqui limpa, né, a página em branco para a gente trabalhar. Então, eu tenho aqui duas tabelas agora. Ó. Tenho minha tabela com o nome de mapa underline 01, que é a base de dados aqui. Eu tenho as colunas aqui, ó, código, cidade, partidos, total de votos, tem uma série de informações. E aqui eu tenho minha tabela dinâmica. E se você olhar aqui do lado direito, ó, eu tenho as colunas que eu selecionei na minha base de dados. Então é importante para você. Se você selecionar a sua planilha e a sua planilha tiver uma coluna sem nome, olha só, vou tirar o nome aqui, tirar o título dessa coluna para mostrar para vocês. O que vai acontecer, ó? O Google Planilhas, ele vai adicionar aqui como o nome da coluna padrão. Olha só, coluna H. Coluna H é exatamente essa coluna aqui, ó, porque ela não tem título. Então eu vou adicionar um título, falhas urna, e em seguida, deixa eu ver que vai mostrar aqui pra gente. Então, para você entender um pouquinho aqui dessa base de dados, são informações de votações, informações fakes, fictícias. E eu tenho aqui qual é a cidade, a sigla do partido, a quantidade de votos, quantidade de votos válidos, quantidade de votos branco, nulo e falhas ali na urna. Se você observar, algumas linhas daqui da cidade tá em branco, tá? Não tem valor. E eu deixei de forma proposital, até para mostrar para vocês aqui o que implica quando a gente não tem valor dentro de uma linha ou de uma célula, tá? Essa é a nossa tabela dinâmica, pessoal. Uma tabela dinâmica, ela segue o mesmo padrão de uma tabela comum, de uma tabela padrão. Ela tem linhas e tem aqui as colunas. Isso é padrão, isso não muda. O que que muda? Porque aqui eu não vou arrastar as informações diretamente aqui para minha
tabela. Eu vou utilizar esses campos aqui, ó. Então, já tenho aqui as opções para adicionar as linhas, colunas, e eu tenho os valores das linhas ou colunas e os filtros que a gente pode também aplicar. Tá? Então, eu tenho essas 4 variáveis aqui que eu posso adicionar a partir desses campos aqui, ó. Então, esses campos são exatamente os campos aqui da minha base que eu selecionei para criar minha tabela dinâmica. Então, aqui é o seguinte. Então, para adicionar um campo aqui na minha tabela dinâmica, eu posso clicar aqui no botão adicionar, aqui na opção adicionar. E quando eu clico no adicionar, vai exibir exatamente esses mesmos campos que tem aqui do lado direito, né, que são os campos da planilha. Então, eu posso selecionar, por exemplo, cidade. Selecionei aqui aleatório. Então, quando eu seleciono cidade, eu posso clicar aqui e selecionar se eu quero ordenar de forma crescente ou decrescente. Se fosse um valor numérico, também seria do maior para o menor valor, né? E tem opção aqui para ordenar, nesse caso eu tenho um único campo, por isso que tem a cidade aqui. Se eu quiser adicionar um novo campo aqui abaixo de cidade, em linhas, pessoal, ainda em linhas, eu posso clicar aqui do lado esquerdo, do lado direito, né, e arrastar aqui para baixo, ó. Se você observar, eu não soltei ainda, cliquei e arrastei com o mouse, ó. Eu clicar, ele vai ficar abaixo aqui. E olha só, então eu tenho aqui as linhas das cidades, e abaixo da cidade eu tenho aqui quais são os partidos, né, que são 2 campos que eu coloquei aqui, ó, partido e cidade. Vamos procurar aqui uma cidade que tem mais de um partido. Vamos ver se tem aqui. Não tem, todas assim, no mínimo uma, né? Então vamos inverter a ordem aqui, ó. Eu vou colocar o partido acima da cidade, ó. Vou inverter aqui, ó. Então eu coloquei o partido e a cidade. A primeira impressão, e isso confunde muito os usuários que criam tabela dinâmica, que a gente tem aqui colunas, tá? Mas não temos colunas, nós temos linhas. Olha só a quantidade de linhas que eu tenho aqui, ó, do estado do partido AF. Olha só, eu tenho todas essas cidades até a linha 13. Então, se eu quiser minimizar, eu clico aqui, ó, e minimizo. O partido AM, por exemplo, eu tenho essas cidades aqui e também eu posso minimizar. Então você observa que a coluna ela não aumentou. A gente continua com a mesma quantidade de colunas. O que acontece aqui é que está agrupado. Quando a gente adiciona colunas, eu vou clicar aqui para fechar, você tem que prestar bastante atenção porque a quantidade de colunas, diferente das linhas, ela é limitada, né? Então, se eu tentar adicionar na coluna um campo muito grande, o Google Planilhas pode gerar erro. Então, por exemplo, se eu for colocar o total de votos aqui em coluna, vai gerar erro. Por quê? Porque eu tenho uma quantidade muito grande. Olha só o erro aqui, ó. Essa tabela dinâmica está tentando gerar coluna em excesso. Então, está falando que a quantidade de colunas é muito grande aqui. Então, por isso que gera erro, tá? Então, isso é importante também mostrar para vocês. Mas você pode, por exemplo, colocar o partido aqui em colunas, que a quantidade de partidos é menor. Olha só, tem aqui todas essas colunas. Né? E na linha você pode utilizar aqui, por exemplo, a própria cidade, que é o que a gente estava utilizando agora há pouco. Vou adicionar aqui na linha cidade. Então, a gente tem aqui as colunas e temos também as cidades. Agora, para você adicionar o valor, pessoal, adicionar o número, então, por exemplo, eu quero saber qual a quantidade de votos que o partido AM teve na cidade, por exemplo, ó, na cidade aqui, ó, Abadim, na linha 18, a coluna C. Então, se eu quiser espalhar aqui dentro da minha tabela, né, a quantidade de valores, então eu posso descer um pouquinho aqui na opção valores e eu adiciono qual valor eu quero. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o total de votos. Vou selecionar aqui e em seguida eu vou selecionar aqui para somar, tá? Já está somado aqui. Então a gente tem aqui o total de votos e você observa aqui que alguns partidos, né, não teve voto, enquanto outros partidos tiveram bastante. Então, por exemplo, aqui, ó, esse partido PV teve bastante votos aqui na cidade aqui da linha 16. Olha só, então a gente tem aqui está mais distribuído, né, aqui uma distribuição maior. Então é assim que a gente adiciona valor.
Normalmente, o que que você pode fazer, tá? Você não utiliza aqui colunas, por exemplo, você pode tirar aqui da coluna e pode adicionar o partido aqui na linha. Então, você já vai ter uma visão um pouco diferente aqui dos valores. Então, olha só, aqui eu já tenho as linhas, né? E também tenho os partidos aqui de cada linha, de cada cidade. Se a gente inverter aqui os partidos, colocar acima e a cidade abaixo, eu acho que a visão ainda fica um pouco mais estruturada. Então a gente tem a visão aqui ó, do total de votos de cada cidade, de acordo com o partido. Tá? Então aqui eu vou minimizando aqui para dar essa visão para vocês aqui. Então aqui a lógica, pessoal, você usa linhas e dependendo da informação, você continua usando linhas. Você pode acumular várias linhas aqui abaixo e aí você tem essa visibilidade aqui olhando numa forma de tabela e parece que são colunas. Então, por exemplo, aqui eu tenho no valor, né, os valores total de votos, mas eu vou adicionar mais campos aqui abaixo dos valores. Então, por exemplo, aqui, ó, total de votos. Agora eu vou adicionar total de votos válidos. Vou colocar abaixo, ó. E em seguida eu vou adicionar também votos em branco. E aqui, ó, você observa que eu tenho esses três campos. E à medida que eu vou adicionando os valores nas linhas, pessoal, é importante frisar aqui, tá? Na coluna, olha, não tenho nenhuma coluna, é só adicionando apenas duas linhas aqui, dois parâmetros, que é o partido e a cidade. E abaixo aqui eu tenho a quantidade de valores que eu posso adicionar. Então, eu tenho os valores aqui. Em cada um dos valores, eu posso também alterar aqui o tipo de informação que eu quero. Nesse caso aqui, eu estou somando, mas eu poderia fazer uma contagem. Então, eu quero, por exemplo, contar a quantidade de vezes que o valor se repetiu aqui na minha tabela. Então, aqui eu tenho a quantidade de linhas, né? A quantidade de vezes que o valor se repetiu aqui. Então, por isso que eu tenho uma opção. Então, aqui eu vou mudar novamente para soma, tá? Foi somente para exemplificar para vocês. E aqui eu tenho também algumas opções aqui que eu posso selecionar como porcentagem, que não é o caso aqui. Bom, então eu tenho total de votos, tenho também total de votos válidos, vou aumentar aqui um pouco o tamanho. E em seguida aqui eu tenho a quantidade de votos brancos. E eu posso adicionar mais outras informações aqui, outros valores. Um outro recurso que você pode utilizar aqui também, a gente já utilizou aqui, mostrei para vocês como utiliza aqui a linha, a coluna. Novamente, vale reforçar, não tem adicionei nenhuma coluna. Todas essas informações aqui são linhas, né? Apesar dessa essa visualização aqui de colunas, eu usei todos como linha. Tenho aqui os valores e aqui eu adiciono um filtro, né? Posso adicionar filtros aqui, ó. A partir do botão adicionar, eu posso selecionar aqui um campo de filtro. Então, vou selecionar aqui partidos. Olha só aqui, pessoal. Diferente do Excel, ele não exibe um campo de filtro aqui na tabela dinâmica. O filtro ele fica aqui mesmo. Ó. Você pode filtrar a partir dessa opção aqui. Então, por exemplo, eu vou filtrar somente o partido AM. Os outros eu vou deixar aqui sem seleção, vou deixar todos dessa forma aqui e deixar apenas o partido AM, vou clicar em OK. E olha só, filtrou aqui, todas as informações que está trazendo é somente informações do partido AM. Então o filtro ele funciona a partir daqui, ó. Posso selecionar dois também, ó, selecionar o AM e o novo. Vou clicar no OK e vai exibir dessa forma. Então é assim, pessoal, que a gente adiciona gráfico, assim que a gente adiciona aqui as informações na tabela dinâmica. Para criar gráfico, pessoal, é muito simples. Você já tem as informações aqui na tela. Então, vou clicar aqui para fechar a tabela dinâmica. Se eu quiser clicar para abrir novamente aqui as opções de configurações, tem esse ícone aqui, ó, essa opção de editar, que vai exibir as informações aqui, as opções aqui para seleção. Para criar um gráfico, pessoal, você precisa selecionar aqui, ó. Já tem as informações, seleciona o que você quer. Aqui, ó, vou clicar aqui para selecionar tudo, por exemplo. E em seguida vou clicar aqui, ó, inserir. E tem a opção gráfico.
Então, a partir do gráfico aqui, você pode selecionar o gráfico que você quiser aqui para a sua tabela. Então, aqui tem bastante informações também, você pode resumir, né? Você pode simplificar aqui as informações. Então, aqui, por exemplo, eu posso tirar alguns campos aqui para o gráfico ficar mais organizado, né? Então, depende muito do que você quer mostrar. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo seja útil. Se você gostou e foi interessante, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, que em breve teremos mais vídeo aí sobre o Google Planilhas. Se você quiser essa base, quiser essa planilha, comenta aqui, deixa um comentário. Eu quero que eu vou compartilhar com você todo esse material.